E aí, rapaziada, tudo certo? Estamos indo para nossa quarta aulinha. A gente vai falar hoje sobre criação de BM, certo? Há um tempo atrás, algumas pessoas utilizavam a criação de BM pelo método do Instagram. Ele funciona hoje em dia ainda, o método do Instagram. Eu não vou explicar nesse vídeo hoje, e nem talvez nessas próximas aulas, porque ele é um método que, com a atualização nova das fanpages que foi feita, as fanpages ficaram mais modernizadas, enfim, tem todo um padrão novo, esse método do Instagram não tem mais funcionado bem, certo? Então ele não está mais criando, porque o que acontecia? A gente criava um Instagram, vinculava ele à fanpage e automaticamente um BM era criado dentro do business, certo? E agora não tem mais acontecido isso, a gente tem que criar de forma padrão, então eu vou ensinar para vocês isso aqui. Vamos lá, por partes. O que é um BM? BM, as siglas são de Business Manager, que seria nada mais do que a sua empresa dentro do Facebook. Aí você me diz, mas eu já tenho meu BM, eu tenho o BM com a minha foto, lá com o meu nome de perfil, aquilo a gente chama de matriz, que nem eu falei na última aula, certo? Lá a gente vai só criar algumas campanhas de alcance de tráfego para dar uma reforçada nela, com valores de R$7, R$6, deixa gastar aí uns 2 dias, certo? Eu vou explicar melhor um pouco na esteira de aquecimento como fazer isso. Mas a gente precisa de uma contingência maior, certo? Então a gente precisa de meios para conseguir dividir bem todas essas informações dentro do Facebook de uma forma que a gente não use sempre a mesma coisa, sempre a mesma conta, sempre a mesma matriz e uma hora de problema a gente tem que ir atrás de uma outra conta de Facebook, certo? Então, o primeiro passo é entrar em businessmanager.com/settings, você vai dar um enter, certo? No meu caso, a conta que eu estou utilizando aqui, ela já tem um BM criado, correto? Mas no caso de vocês, quando vocês entrarem por aquele link, ele vai ir para uma aba onde você tem a opção de criar uma empresa, certo? E aí você vai lá, clica naquele botão, criar empresa, você vai escolher uma nomenclatura padrão para você. A nossa nomenclatura padrão é essa aqui, certo? Porque nós temos um número padrão para cada perfil e a gente tem aqui BM01. Por que a gente numera os BMs? BM01, BM02, BM03, enfim. Porque em algumas contas a gente cria 2 BMs, em algumas contas a gente cria 3, 4, enfim. Em algumas contas a gente cria apenas um. É realmente para a gente conseguir diferenciar, caso a gente precise criar um novo BM, a gente ter as nomenclaturas de forma correta. Então aqui, P308 é o perfil que eu estou logado agora, gravando essa aula para vocês. E BM01 é o primeiro BM dela, o BM que a gente criou, beleza? E aí, quando vocês criarem a empresa de vocês e botarem a nomenclatura e derem o ok aí para seguir, ele automaticamente já vem para cá, para essa aba, certo? Tanto é que eu entrei nesse link e ele já veio direto para cá. E a partir daqui, a gente precisa confirmar esse BM. Então a gente vai em informações da empresa. Aí a gente vai em minhas informações aqui embaixo, a gente vai editar isso e a gente vai colocar um e-mail, certo? Aqui você pode botar seu nome, você pode, sei lá, enfim. Esse aqui é um nome fantasia que a gente criou, certo? Juliana Silva é só um nome, sabe? Que a gente criou, eu posso trocar aqui se eu quiser, enfim. E a gente precisa botar um e-mail, é bem importante a gente botar um e-mail, eu vou botar o e-mail que eu criei aqui. Então, o e-mail é saúde e vitalidade todo dia @outlook.com. Perfeito, eu preciso confirmar esse e-mail, né? Eu vou usar o padrão Ctrl+C, Ctrl+V. A gente salva e pronto, adicionamos o nosso e-mail. E aí, agora a gente precisa verificar esse e-mail, correto? Então a gente vem aqui, vamos dar um F5. E aí, provavelmente eu vou ter recebido algum e-mail aqui do Facebook de confirmação. Eu tenho aqui algum e outros. Vou esperar carregar aqui. Então, voltou aqui, recebi o código de confirmação. Eu posso até fechar isso aqui agora e só clicar em confirmar código. E ele vai abrir aí o gerenciador de negócios de novo. Temos o e-mail confirmado, perfeito. Agora a gente volta em informações de empresa.
e a gente vai preencher todos os detalhes da empresa, certo? Essa é uma parte um pouco, como é que eu posso dizer? Complicada, porque algumas pessoas que anunciam como afiliado, enfim, alguma coisa do tipo, não tem um MEI, não tem um CNPJ para usar, enfim. E como o próprio nome diz, Business Manager, enfim, é uma empresa dentro do Facebook. O Facebook meio que dá a entender que você realmente está utilizando uma empresa, então ele deixa aberta a opção de você botar a razão social da empresa, o endereço, o telefone, o site, que você pode usar o mesmo do domínio que você usou, identificação fiscal, que tudo isso vem quando você abre um MEI, enfim, no seu documento MEI. E depois que você anota isso tudo, você tem a opção de verificação de empresa, certo? Isso é uma opção nova que o Facebook deu, que nada mais é do que você poder verificar a sua empresa e deixar o seu BM ainda mais seguro, mais forte, entre aspas, mostrar para o Facebook que você realmente está usando aquilo como meio de trabalho e é o seu ganha-pão. Então, dessa forma o Facebook vai ver você com outros olhos e vai pensar, poxa, realmente ele está usando para trabalho, certo? Essa parte aqui de verificação de empresa, eu poderia fazer, óbvio, mas aí acabaria aparecendo os dados aqui para vocês da empresa e tudo mais, enfim, mas não tem erro, é só você clicar em editar e selecionar e colocar todos os dados que você tem disponível aí, se você tem um CNPJ. E após colocar tudo isso, essa opção aqui de status de verificação de empresa vai ficar habilitado para você poder verificar. O que acontece? Em alguns casos, o Facebook ele não deixa verificar. Você manda a verificação, ele pede algumas coisas, ele pede documento às vezes não. E na maioria das vezes, 90% das vezes, ele rejeita a verificação de empresa. Por quê? Porque ele quer que você primeiro mostre que você é uma empresa, que você anuncie, que você gaste dentro do Facebook, que você faça essa roda girar, para depois você conseguir, sim, anexar ali, pedir uma solicitação nova de verificação de empresa e aí sim eles poderiam analisar com calma, ver todo o seu retrospecto dentro da plataforma e aí dizer se realmente você está verificado ou não. Isso é bem bacana, certo? E basicamente é isso. Se você tem um MEI, você consegue. Se você não tem um MEI, você não precisa botar esses detalhes da empresa. Isso aqui é só um a mais. Para quem tem um MEI aí é essencial colocar, e para quem não tem, tranquilo, paciência. Só que o que acontece? Quem não tem MEI, em alguns casos, quando você perde sua conta, quando ela é bloqueada, quando você tem que solicitar uma análise para tentar recuperar a conta que caiu, algumas vezes agora o Facebook está pedindo para você verificar a sua empresa antes de mais nada. E se você não tem um MEI, você não consegue fazer isso, então tecnicamente você perdeu a conta, certo? Ela já era, beleza? E se você tem um MEI e você já fizer esses passos que eu estou te mostrando, ele não vai pedir novamente uma verificação de empresa, a não ser que ela seja rejeitada na primeira vez. Essa verificação, porque como eu disse, você precisa fazer a roda girar e tudo mais ali, gastar um pouquinho para ele entender que você é uma empresa. E aí, se você perder e ele solicitar uma verificação de empresa, você daí consegue, se você tem e-mail, consegue, ou CNPJ, enfim, você consegue verificar a empresa, botar em análise, e aí se você tiver gasto bem, gasto bastante e tudo mais, o Facebook aceita tudo e show de bola, você está verificado e aí você pode solicitar uma análise com calma e eles analisarem todo o histórico da sua empresa, enfim, dentro do Facebook. Se você não tem e você toma um bloco e ele necessita que você verifique a empresa, aí fica um pouco mais complicado. Você pode usar a empresa de parentes seus, de sei lá, enfim, mas aí você tem que conversar melhor com a pessoa, se ela deixa e tudo mais, porque tem questão de nota fiscal, essas coisas assim, dependendo do quão grande for o CNPJ, se for, por exemplo, EIRELI, enfim, certo? Essa é a parte da informação da empresa. Beleza? Tá bem explicado, acho que aqui não ficou nenhuma dúvida, certo? Feito isso, você vai fazer a mesma coisa que eu ensinei na última aula, que é adicionar uma forma de pagamento, certo? Deixa eu ver se eu acho por aqui. Forma de pagamento não está para aqui embaixo, vamos por aqui mesmo. E aí você tem uma forma de pagamento para adicionar no seu BM também, certo? Quando você clica aqui, eu sou editor financeiro, aqui você vai dar isso, você vai botar aqui Brasil, você, pelo amor de Deus, não bote o dólar americano. Bota
o nosso real, né? A nossa moeda, que eu não estou conseguindo achar por aqui. Cadê aqui? Real brasileiro. Fechou. Quando você adiciona, lembram no vídeo que eu não adicionei um cartão, certo? Lá na nossa matriz. Quando você faz o processo de adicionar um cartão, aqui, além da opção de adicionar um cartão de crédito como forma de pagamento, você ganha a opção de utilizar o mesmo cartão que já está na matriz. Eu não aconselho fazer isso, eu aconselho que você utilize um cartão diferente para cada coisa que você for usar. Porque o que a gente quer aqui? A gente não quer vincular nada de dados, a gente não quer entrelaçar dados, entendeu? Eu não quero criar porque, por exemplo, digamos assim, você está rodando um alcance ou um tráfego na sua matriz e ao mesmo tempo você está criando o seu BM, feliz da vida, está utilizando aí o mesmo cartão para as duas, tá felizão, tá pronto, amanhã eu vou subir campanha e aí, digamos que a sua matriz, por exemplo, sei lá, dê problema no cartão ou enfim, ou até vice-versa, fica mais fácil de entender. Por exemplo, você está anunciando na sua BM aqui, nessa BM01, certo? E o mesmo cartão que está na sua BM está na sua matriz. Se a sua BM der problema, por exemplo, for bloqueado ou coisa do tipo, automaticamente o seu cartão meio que entra numa espécie de lista negra ali. Então, todo local que aquele cartão tiver vinculado, todas as contas, seja de outro perfil, seja na matriz, seja no BM2, seja, enfim, onde você vinculou aquele cartão dentro da plataforma do Facebook, ele meio que entra numa espécie de lista negra. Ele fica ali na frente da prateleira, onde o Facebook vai ficar analisando sua conta. E qualquer vacilo a mais, ou até nem precisa ter vacilo a mais, ele simplesmente vai lá e derruba tudo de uma vez, certo? Cai tudo e aí é isso aí. Você fica se perguntando o que eu fiz, o que aconteceu, e geralmente é porque o cartão foi o mesmo que você usou na matriz, você usou em todo lugar aquele cartão e aí deu esse problema. Eu já expliquei na aula da matriz que existem hoje plataformas que beneficiam as pessoas aí que trabalham com tráfego e tudo mais, tráfego pago, e dão uma vantagem muito grande para quem utiliza esse método de cartão. Então, na minha opinião, eu entraria em contato com essa empresa, ou então pelo menos teria um cartão para cada coisa, certo? Então aqui eu seguiria o processo normal, adicionar um novo cartão e tudo mais, e aqui você vai adicionar e tal, e vai vir aquela questão do código de novo que eu expliquei na última aula, que pode ser que ele peça, pode ser que ele não peça. Estando adicionado aqui, show de bola, certo? Aí você tem tudo encaminhado para começar a rodar a campanha e seguir o próximo passo que vai ficar para o próximo vídeo. Fechou? Então esse foi a criação de BM. Espero que vocês tenham entendido, que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre o que é BM e saibam diferenciar. Matriz é uma coisa, matriz é o seu suporte ali, a sua base, certo? Você não usa para nada, você usa realmente para deixar como base e você vai ramificando aquilo, criando BMs. Então, em cima daquela matriz, você cria a primeira empresa, que seria a BM01, e aí, consequentemente, se você for indo bem, você cria BM2, cria BM3, cria BM4 e vai aumentando a sua empresa dentro daquela conta, certo? E dessa forma você garante que você está tendo uma contingência bem ampla e que se der problema em um, tendo cartões diferentes e nada vinculado, você não dá o mesmo problema em outro. Então tá, rapaziada, é isso aí. Muito obrigado. Essa foi mais uma aula. Próxima aula vai ser uma aula mais tranquila aí, eu já vou explicar algumas coisas a mais, enfim. Vai ser uma aula sobre Pixel, então fiquem ligados aí. Fechou? Até a próxima.